Olá, seja bem-vindo. Conversarei com você sobre os tipos de crise em comunicação. Você acredita que uma crise de comunicação é igual a outra? Há diferentes classificações para crises. A mais utilizada foi elaborada pelo jornalista Mário Rosa e tornou-se clássica na área. É sobre elas que vamos estudar agora. As classificações são úteis para compreendermos as características de cada tipo de crise, uma vez que cada tipo precisará de uma forma de comunicação específica. Vamos saber quais são? A primeira são os desastres naturais, tempestades, enchentes, terremotos, desmoronamentos. Um exemplo desse tipo de crise foi o terremoto no Japão em 2011. A segunda são desastres industriais, explosões, incêndios, contaminações. Um exemplo que nós tivemos aqui no Brasil foi o acidente do Césio 137 na cidade de Goiânia em 1987, que deixou marcas até os dias de hoje. O terceiro tipo são as falhas em equipamentos ou construções, o colapso na rede de computadores, a queda de edifício, defeitos em produtos industriais. Também aqui no Brasil, nós tivemos um defeito no automóvel Fox da Volkswagen no ano de 2008, que caracteriza esse tipo de crise. Havia um defeito no porta-malas que chegou a amputar o dedo de uma pessoa. O quarto tipo de crise se refere às crises de origem criminosa. Sabotagem, sequestros, fraudes, vandalismo. Nos dias de hoje, inclui atos de terrorismo, como o que ocorreu na revista Charlie Hebdo, na França, no ano de 2015. O quinto tipo fala sobre a natureza econômica. São boicotes, greves, a desvalorização de ações. É o caso da crise econômica na Grécia, que se iniciou no ano de 2010. O sexto tipo de crise envolve as crises de informação. São boatos, intrigas, acusações de concorrentes. O pretenso envolvimento da família real britânica na morte da princesa Diana é um exemplo desse tipo de crise. Já o sétimo tipo de crise nos fala sobre as crises de natureza legal, ações judiciais contra a empresa, pedidos de indenização. Por exemplo, a falta de pagamento das indenizações do acidente da barragem da Samarco, na cidade de Mariana, em 2015, caracteriza esse tipo de crise. O oitavo tipo é a reputação. Denúncias de corrupção, vazamento de documentos internos. Wikileaks publica arquivos vazados de diversas empresas e diversos governos do mundo no ano de 2006 e até hoje ele é considerado um grande exemplo desse tipo de crise. O nono tipo de crise nos fala sobre as crises de relações humanas, sucessão no comando da organização, demissão de altos executivos, denúncias de funcionários. Por exemplo, a estagiária Mônica Lewinsky revelou um contato sexual com o presidente americano Bill Clinton no ano de 1998. O décimo tipo de crise são aquelas que envolvem risco à vida. São acidentes de trabalho, contaminações de grandes proporções. Em 2010, nós tivemos uma mina que desmoronou no Chile e soterrou 33 mineiros. O 11º tipo de crise são as regulatórias, as que falam sobre obstáculos fiscais, legislação. As manifestações contra mudanças na Previdência Social no Brasil em 2017 são exemplos desse tipo de crise. Atenção! O mesmo acontecimento pode ser classificado em mais de um tipo de crise simultaneamente, o que só evidencia a complexidade do assunto e deixa claro que a comunicação de uma crise pode não funcionar para outra crise. Cada crise precisa de uma forma de comunicação própria
e adequada às suas características. Comunicar sobre desastres naturais é diferente de comunicar sobre corrupção, obviamente. Desastres naturais precisam de comunicados avisando, orientando e repassando os procedimentos necessários para que a população possa se proteger e sobreviver diante da adversidade. Crises de natureza econômica precisam de comunicação capaz de restabelecer a confiança da população no sistema econômico. Crises que envolvam risco à vida necessitam de informações sobre o que está sendo feito para resgatar as vítimas ou até mesmo para recuperar os corpos daqueles que morreram. Revisando nossa aula, sabemos que há diferentes tipos de crise. O mesmo acontecimento pode ser classificado em mais de um tipo. Conhecer as características de cada tipo de crise nos auxilia a lidar melhor com cada uma. Terminamos aqui a nossa aula sobre os tipos possíveis de crises de comunicação e você poderá explorar mais sobre este tema no conteúdo da disciplina. Até a próxima aula!